Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um programa É Fashion. E hoje, no primeiro bloco, nós vamos tirar todas as suas dúvidas sobre o câncer do intestino. E quem vai falar sobre o assunto é o médico oncologista Dr. Fernando André. Aguarda aí que já já você confere. E mais, ainda hoje nós vamos saber por que as mulheres de 40 incomodam tanto, com a psicóloga Mariana Rocha, a bancária com Aguiar e a artista plástica Maria Durran. Na sequência, nós vamos saber e conhecer a trajetória profissional da enfermeira e empreendedora Andréa Roque, da Imune Kids. Também teremos um bate-papo com a psicóloga Suelen Tenório. Nós vamos aprender como construir uma relação mais saudável com a ansiedade. E para encerrar o programa, teremos uma conversa com a ginecologista doutora Vanúzia Miranda sobre a nova versão da mulher atual. Já viu que o programa hoje está imperdível, né? Então, não sai daí, fica aí que o programa É Fashion está só começando. Seja bem-vindo a mais um programa É Fashion e agora nós vamos conversar com o médico oncologista, Dr. Fernando André. Nós vamos tirar todas as suas dúvidas sobre o câncer do intestino. Ele já está aqui conosco. Seja bem-vindo ao programa É Fashion. Eu que agradeço poder falar hoje um pouquinho, né, sobre o câncer do intestino, mais uma vez para a gente contribuir e trazer informação para o nosso público. Pois é, e um assunto tão importante, né, doutor? Demais. Pois é, mas para você que está em casa, eu gostaria que você desse uma olhadinha nesse time de artistas e atletas para ver se vocês conhecem. Coloca aí, meu diretor. Coloca aí esse time aí para ver se o pessoal de casa conhece e reconhece quem são eles. Eita, guarda aqui. Está no ponto? Diga aí, doutor. Daqui a pouco. Bom, então daqui a pouquinho a gente mostra para que o pessoal entenda. Mas o câncer do intestino, ele não escolhe nem homem nem mulher, não tem gênero, tem distinção. A gente já começa por aí. Sim, sem distinção, tá? Então, é um problema de saúde pública também. Então, se a gente for pensar no número de casos, são cerca de 45 mil novos casos anuais, só aqui no nosso país, e de fato, ele atinge homens e mulheres, se a gente for ver de uma forma de proporção, mais os homens em relação às mulheres. Pois é, e aí eu queria mostrar esse time aí de artistas, porque quero mostrar aí o que é que eles têm em comum, que é importante que a gente possa, para a gente iniciar aí o nosso bate-papo e tirar nossas dúvidas aí com o doutor Fernando. Pronto, vocês conhecem essa galera aí, como podemos dizer, esse pessoal, artistas, né, famosos e também atletas, Preta Gil, Simone, Pelé, Chadwick Boseman, acho que é isso, né? Isso. E também o inesquecível, né, o Roberto Dinamite. Vocês sabem o que é que eles têm em comum? Pois é, todos eles tiveram câncer do intestino, ou seja, não tem distinção, né? A Preta Gil revelou agora recentemente, Simone já está quase na fase final, né, do tratamento dela, e os demais, né, faleceram por conta do câncer. Mas, doutor, pelo que eu estou vendo, né, como a gente falou, é um câncer que ele não escolhe idade nem sexo, né? Mas qual a importância do sistema digestório, né? E isso eu gostaria que o pessoal que estivesse em casa pudesse assistir um pouquinho desse vídeo para que vocês entendam a função e a importância desse sistema para o nosso corpo. Coloca aí, diretor. Você já notou que quando estamos com muita fome e comemos aquela comida deliciosa que estávamos desejando, nos sentimos mais dispostos e prontos para realizar nossas atividades? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para se perguntar por qual motivo isso acontece? A alimentação é uma necessidade básica dos seres humanos. Ninguém gosta de ficar com fome, não é?
Nos alimentos estão presentes os macronutrientes, os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Mas também há os micronutrientes, que são os minerais e as vitaminas. Embora estejam presentes em quantidades diferentes, o nosso corpo precisa de tudo isso para sobreviver. Só que tem um porém, nós não podemos utilizar esses componentes na forma que eles estão nos alimentos. É aí que entra em ação o sistema digestório, que transforma cada parte do alimento naquilo que o nosso corpo precisa. A digestão dos alimentos se inicia pela boca. Quando mordemos uma batata, vamos mastigando até transformá-la em pedaços menores e aí sim podermos engolir com facilidade. Só que nesse processo também acontece uma coisa bem interessante. À medida que mastigamos o alimento, começamos a liberar saliva e nela estão presentes algumas enzimas que vão fragmentar ainda mais os nutrientes. Lembre-se, a função do sistema digestório é fazer os nutrientes chegarem às células. Só que isso não acontece diretamente. Eles precisam se tornar o mais simples possível e é nessa hora que entram em ação as enzimas digestivas. Por exemplo, o amido, um carboidrato presente no arroz, na batata e no feijão, será quebrado em moléculas menores pela ação da enzima amilase. Percebeu a relação? O nosso corpo produz uma série de enzimas que atuam em moléculas específicas dos alimentos. As amilases digerem o amido, as proteases digerem as proteínas e as lipases digerem os lipídios. A digestão dos alimentos ocorre basicamente em dois tipos de transformações. O primeiro processo é mecânico, quando os alimentos são triturados pelos dentes e depois pelos músculos no estômago. O outro processo é químico, pela liberação de substâncias que vão digerir os nutrientes. Bem, até agora nós já tivemos uma noção do que acontece com o alimento na boca, mas e depois? Qual o caminho que a comida percorre? Bem, como vimos, o primeiro órgão do sistema digestivo é a boca. Você precisa mastigar bem os alimentos, pois a saliva vai umedecê-los e, quando misturados na língua, será formado o bolo alimentar. Após isso, a língua empurra o bolo alimentar para a faringe. Esse órgão específico tem uma particularidade. Ele não faz parte apenas do sistema digestivo, mas também do sistema respiratório. Isso porque pela faringe passa tanto o ar que inalamos quanto aquilo que comemos. E adivinhe só, eles nunca se encontram. Esse canal muscular membranoso possui um mecanismo para evitar que haja passagem de ar para o sistema digestório e da mesma forma que o alimento não vá para o sistema respiratório. Legal, né? O bolo alimentar passa pela faringe através dos movimentos peristálticos, que são as contrações involuntárias que o levam até o esôfago. O esôfago é o canal que liga a faringe ao estômago. Os movimentos peristálticos continuam fazendo com que o órgão produza contrações que movimentam o bolo alimentar. No estômago, o bolo alimentar vai encontrar o suco gástrico, uma solução rica em ácido clorídrico, sais e enzimas. Cada enzima atua em um nutriente diferente. Por exemplo, a pepsina quebra moléculas de proteína e a lipase fragmenta as gorduras. Pela ação do suco gástrico, o bolo alimentar se transforma em quimo, uma massa espumosa e acidificada, que aos poucos passa para o intestino delgado. Esse processo não é tão simples quanto parece, porque a digestão gástrica pode durar até 4 horas dependendo do que comemos. Lá no intestino delgado, o quimo vai misturar-se com 3 líquidos: o suco intestinal do próprio intestino, a bile, que é produzida pelo fígado, e o suco pancreático, produzido pelo pâncreas. A ação conjunta desses líquidos transforma o quimo em quilo, uma pasta líquida e rica em nutrientes cuja acidez já foi neutralizada. Nesse processo, surgem as pequenas e solúveis moléculas importantes para o corpo, como a glicose e os aminoácidos, que aí finalmente serão absorvidos e lançados no sangue. Mas não acabou por aí. Agora que o corpo já conseguiu os nutrientes que precisava, o que acontece com o resto que não foi absorvido? Bem, o quilo, aquela pasta esbranquiçada formada no intestino delgado, passa para o intestino grosso. Lá no intestino grosso, a água, tanto a que ingerimos quanto as secreções digestivas, é absorvida. Lá também é onde ocorre a eliminação dos resíduos alimentares, ou seja, aquilo que não conseguimos digerir é transformado em bolo fecal. O resíduo é então encaminhado para o reto, parte final do intestino grosso, até que seja eliminado lá pelas fezes. É um longo caminho percorrido, não é mesmo? Agora, vamos fazer um resumo bem rapidinho para garantir que você aprendeu tudo. Vamos lá do início? É através da alimentação que obtemos a energia que precisamos para realizar todas as nossas atividades. Para isso acontecer, o sistema digestório transforma as grandes moléculas dos alimentos em substâncias menores.
Eu creio que o vídeo deu para explicar bem como é que funciona esse sistema digestório nosso, não é isso, doutor? Sim, então foi um bom resumo, né? Então agora a gente já compreende melhor e podemos dar continuidade ao nosso bate-papo. Pois é. E é ver como é importante toda essa função: estômago, intestino delgado, intestino grosso, cada um ali com a sua função. Agora, doutor, antes de nós falarmos do câncer em si, quais são as principais doenças que podem acontecer no intestino? Ótima pergunta. Então, a gente vai falar desde as doenças inflamatórias intestinais. Quais seriam essas? A doença de Crohn, a retocolite ulcerativa. Essas vamos guardar porque elas são fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de intestino. Tá? Então, também existem outras questões. A própria doença celíaca, né, que é relacionada ao glúten. A gente pode falar das alterações de hábito intestinal. Então, a constipação, o quadro de diarreia, né, que por vezes pode ser uma diarreia que se torne crônica. Podemos citar também outro quadro relevante, que é a síndrome do intestino irritável, né, que é um diagnóstico que cada vez mais vem sendo feito. Então, é uma gama de patologias que podem acometer o intestino, dentre elas o câncer. E aí, no caso do câncer em si, né, quais são os sintomas que apontam a doença? Vamos lá. Então, sintomas do câncer cólon retal. Só para a gente ter esse entendimento, quando a gente fala câncer cólon retal, a gente está falando do intestino grosso, que é o cólon, e da região do reto. Sintomatologias, mudança de hábito intestinal. Então, é aquele paciente que antes tinha seu hábito intestinal de uma forma regular, e aí ele passa a ter ou uma constipação ou uma diarreia persistente. Sintomatologia que nos chama a atenção. Sim. Outro ponto importante é alteração nas fezes. Dentre essas alterações, vamos pensar na mudança da consistência do formato das fezes, como, por exemplo, as fezes tornando-se mais finas, mais afiladas. Um sintoma clássico é a presença de sangue nas fezes. A presença de sangue nas fezes ela pode ter vários fatores, Sim. tá? Desde questões mais simples, relativas a doenças benignas, mas também pode estar relacionado com câncer de intestino. Perda de peso, presença de anemia, a perda de peso ela não intencional, presença de anemia, fraqueza, cansaço, dor abdominal, presença de massas abdominais ao exame físico. Então, são todos esses sintomas que nos fazem, né, buscar e pesquisar a causa, lembrando que podem ser sintomas presentes em outras doenças. Mas aí, no caso do câncer, ele surge mais no intestino delgado ou no intestino grosso? Ele é mais frequente no intestino grosso, né? Então, as patologias decorrentes do intestino delgado, que é o intestino fino, elas são mais raras nesse sentido, né? Então, o câncer a gente vai ter esse maior foco, né? Então, essa maior incidência no cólon, que é o intestino grosso, e nessa região do reto. Mas aí, o que é que leva uma pessoa a ter o câncer no intestino? Vamos lá, então agora a gente precisa falar dos fatores de risco. Tá. Vale a pena ressaltar que existe cerca de 10% dos casos relativos à hereditariedade, tá? Então, um ponto muito importante. Outros fatores de risco. Às vezes fica parecendo até repetitivo, mas para a gente ver a importância dos bons hábitos de vida. Então, uma alimentação saudável, rica em verduras, frutas, vegetais, fibras, tá? Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, o excesso de carne vermelha. Outro ponto importante, o sedentarismo, tá? Também está relacionado, a obesidade, o ato do tabagismo. Então, todos esses são fatores de risco para o desenvolvimento do câncer e aquelas duas doenças que a gente falou lá no começo, as doenças inflamatórias intestinais, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Você falou na questão de ser hereditário. Nesse caso, um filho, ele precisa, então, fazer essa prevenção quanto antes? Sempre começar essa prevenção o mais cedo possível? Sim. Então, como é que a gente faz essa avaliação? Quando o paciente tem um diagnóstico de um câncer cólon retal em idade atípica ou algumas características que são estudadas durante a investigação da patologia, onde se identifica essa predileção genética, são feitas pesquisas e a avaliação séria desse paciente e de sua família ela é feita de forma individualizada. Então, daqui a pouco a gente vai falar como é feito esse rastreio, mas nessa população de mais alto risco, esse rastreio, essa investigação, ela se dá de forma mais precoce. Então, quando há casos de câncer de intestino, né, do câncer cólon retal, de fato, há de se pesquisar se há essa alteração genética, tem uma boa pesquisa relativa ao histórico familiar, uma boa anamnese e, por vezes, exames específicos para essa avaliação. Você falou da alimentação, tem uma boa alimentação, mas há alimentos que façam com que o câncer surja ou mesmo que evite o surgimento do câncer?
Ótima pergunta. Então, relativo à alimentação. Vamos primeiro falar dos alimentos que são positivos. A gente sabe que o consumo de fibras, tá? Ele diminui a incidência do câncer de intestino. O consumo também de alimentos ricos em ômega 3. Aí a gente pode falar mais dos pescados, dos peixes, né? Também tem uma relação com a diminuição do câncer de intestino. Frutas, verduras e vegetais, né? Eles entram também nesse cenário das fibras, mas também tem outras substâncias que nos protegem contra essa patologia. E olha que interessante, mesmo os pacientes que eles já fizeram tratamento para o câncer de intestino, estão nessa fase de acompanhamento, o consumo de oleaginosas. Que alimentos são esses? Nozes, castanhas, diminui o risco de recorrência da doença, ou seja, mesmo aquele paciente que já teve o diagnóstico de câncer de intestino, que no caso dele a chance da doença voltar, ela faz-se maior, o consumo desses alimentos diminui essa chance. Então, olha só a importância da alimentação nesse cenário. Importante. Você fala das fibras, a gente já lembra que são importantes para o próprio funcionamento do intestino. O funcionamento de todo Aí, o trato como diz digestivo. nossos avós e mães, vai comer o bagaço da laranja que é bom para o intestino. Já é também positiva as fibras, justamente para esse funcionamento do intestino. Sim, para a nossa saúde de uma forma em geral. Então, vamos aqui falar de um exemplo, por exemplo, de fibras. A aveia. Tá? Sim, então, também. a aveia ela é uma fibra que, além dela ter todos os benefícios relativos à saúde gastrointestinal, a gente sabe também que ela melhora a saúde cardiovascular. Tá? Então, porque ela modifica, digamos assim, a absorção dos lipídios. Ela, além disso, fornece nutrientes, carboidratos, proteínas, minerais, vitaminas. Então, a questão do bom hábito alimentar, ele é imprescindível quando a gente fala de saúde e quando a gente chega nessa questão do câncer de intestino e do nosso funcionamento de todo o trato digestivo, ela se faz mais importante ainda. Agora, quais são os exames que são fundamentais para detectar o câncer do intestino? Ótimo. Então, vamos lá. O principal exame de rastreio e identificação precoce é a colonoscopia. E o que é essa colonoscopia? Então, a colonoscopia ele é um exame onde nós temos um aparelho, que nesse aparelho, na ponta desse aparelho, há uma câmera. Então, esse exame ele é feito por via retal, tá? Onde é visto todo o intestino a partir de uma visualização direta. A gente precisa entender que o intestino ele é um órgão oco. Como assim um órgão oco? Vamos pensar como uma tubulação. E essa câmera ela permite a visão de todo o intestino. E olha que interessante, a gente pode identificar desde lesões benignas a lesões que nós podemos denominar de pré-malignas, como, por exemplo, alguns tipos de pólipos. Então, existem pólipos que, se a gente identifica de uma fase mais precoce, a gente faz a retirada, a gente faz o estudo, faz a avaliação desse pólipo, nós sabemos que, num futuro, essa lesão poderia vir a tornar-se um câncer. Então, a gente pode, desde fazer o diagnóstico de outras patologias, como condições benignas, como a doença diverticular, tá? Como a gente pode encontrar esses pólipos ou até mesmo uma lesão já propriamente dita do câncer de intestino. Podemos dizer que o câncer do intestino é uma doença, é um câncer grave? Sim, quando a gente fala de câncer, nós estamos falando de um grupo de patologias graves. Relativo ao câncer de intestino, ainda voltando um pouquinho no tópico dos exames, eu queria também, Séries, ressaltar um exame de muito fácil acesso, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Sim. Ele também é um exame de triagem, digamos assim, um exame que pode ser feito de uma forma mais fácil, de mais fácil acesso, de mais baixo custo, que também nos ajuda bastante. Lembra lá que a presença de sangue nas fezes é um sinal de alarme. Sim. Então, voltando a falar um pouquinho sobre o câncer de intestino e seu potencial de gravidade. De fato, então, é uma doença que, quando a gente faz o diagnóstico dessa patologia nas fases mais iniciais, a gente tem maiores índices de cura. Tá? Por vezes, nós fazemos esse diagnóstico numa fase mais avançada de doença. Nesse cenário, nesse contexto, a doença se apresenta de uma forma mais grave e traz maiores riscos à saúde do paciente. Uau! Bom, pelo menos você deu uma colocação importante. Ela tem cura se for detectada no início. Sim. Como toda doença precoce, né, quando ela é detectada. E quais são os tratamentos mais indicados para o câncer do intestino? Então, olha só. Lá naquele exame da colonoscopia, que é o exame de rastreio, doenças bem iniciais, por vezes pela própria colonoscopia nós conseguimos fazer o tratamento. Nos estágios, tá? Mas também iniciais de doença, o tratamento por muitas vezes vai consistir no procedimento cirúrgico.
tá? Em outras ocasiões, a gente vai precisar fazer cirurgia associada ou não a tratamento com quimioterapia. Na fase de doença mais avançada, na doença metastática, explicando então para as pessoas o que é a metástase. Então, a metástase, ela é um grupo de células, tá, que saiu daquele local onde a doença nasceu. Nesse caso, a gente está falando da doença relativa ao intestino grosso e ao reto, né, o câncer cólon retal. Então, essas células malignas, elas conseguiram ir até outro órgão, ir até outro sítio e se instalar ali. Então, nesse momento, a gente dá o diagnóstico, né, a gente fala que a doença é metastática. Quando a gente fala do câncer de cólon e reto, é importante dizer que mesmo em cenários de doença metastática, em algumas situações, ainda assim a gente pode promover para o paciente o tratamento curativo. Então, olha só que bacana. Também queria diferenciar um pouco agora o tratamento do câncer de intestino e do reto. Então, no câncer de intestino, a gente sabe que a colonoscopia pode ser tratamento, cirurgia, quimioterapia, nas fases de doença mais avançada, quimioterapia que pode ser associada ou não a uma nova modalidade de tratamento, que é a imunoterapia, e em específico do câncer de reto, outra modalidade, qual? A radioterapia. Então, por vezes, a radioterapia se faz como parte desse tratamento. Então, é uma doença, né, que a gente sabe, como um câncer, ele tem um potencial de gravidade, mas em doenças em fases iniciais, a gente tem uma maior chance de proporcionar um tratamento curativo, mesmo em fases mais avançadas, em diagnósticos de doença metastática. Há detalhes onde, em certas situações específicas, a gente também consegue promover um tratamento com intuito, com caráter curativo, e, diante de qualquer dessas circunstâncias, sempre vai ter, né, a assistência, sempre é importante procurar assistência médica e de toda a equipe multiprofissional para que a gente consiga proporcionar, de fato, um bom cuidado para o paciente e cuidar também da família, né? A gente sabe que quando há o diagnóstico de um câncer, de uma patologia mais grave, há todo o envolvimento, né? Então, o paciente, a família, seus entes queridos, seus amigos, então todo mundo se envolve. Então, essa oportunidade hoje da gente poder falar, da gente poder conversar, né, novamente sobre a questão de saúde pública, né? A gente está falando do câncer, a gente agora está num mês que é o Março Azul Marinho, que é um mês específico, né, assim, onde a gente vai falar sobre o câncer cólon retal. Mas o cuidado em saúde ele tem que ser o ano todo, o tempo todo, não restrito só a um mês. Muito bem. Doutor, só tenho que lhe agradecer. Muito esclarecedor. É importante a gente se cuidar e saber que a prevenção salva vidas, né? Sim, com certeza. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Bom, pessoal, nós vamos para o nosso intervalo. Não sai daí, que a gente ainda tem muita informação para vocês, viu? Até já. Olha só como ficou a Escola Técnica de Arte, Tecnologia e Economia Criativa em João Pessoa. A educação da Paraíba tá mandando ver. É uma estrutura nunca vista no nosso estado e, quiçá, no nosso país. E é público, é de graça. Aqui tem cursos de informática, produção audiovisual, design gráfico, artesanato e teatro. Com laboratórios e salas equipados para teoria e prática. É uma fábrica de sonhos, isso aqui não é só uma escola. Fique esperto, essa é a educação do governo da Paraíba. Pra mim, granola só da São Brás, feita com cereais selecionados como flocos de milho, de aveia e arroz, além de super recomendados para alimentação, fica uma delícia com castanhas, passas e muitos outros ingredientes nutritivos. Aqui em casa, ninguém resiste. A Paulinha adora com iogurte. O Rafa mistura com tudo para dar aquela energia pro treino. E o João não perde tempo. Granola São Brás, vai bem com você sempre. O espaço gourmet do Manaíra Shopping está ainda mais completo. Agora com elevador de acesso direto para você viver uma experiência única através de uma verdadeira jornada gastronômica.
O melhor da cozinha regional, frutos do mar, culinária portuguesa, grelhados premium e a culinária japonesa com estrela Michelin te esperam aqui no Espaço Gourmet. Manaíra Shopping, sempre pensando em você. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Sorria, assim é bem melhor de viver. Obrigada por compartilhar a felicidade com a gente. A Dental Gold quer continuar sorrindo com você no ano que virá. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Dental Gold, seu sorriso vale ouro. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre apostos por você. E a possibilidade de chuva. Uma jogada de Durval. A segurança do interior da Paraíba tá mandando ver. Campina Grande e Patos contam com centros integrados de comando e controle. As cidades são monitoradas 24 horas por dia, com tecnologia avançada, através dos controladores que passam para as viaturas que estão em campo atender o cidadão que está solicitando. Campina também conta com uma unidade do Corpo de Bombeiros no Hospital de Trauma e um núcleo de saúde no 2º Batalhão da Polícia Militar, atendendo mais de 200 municípios. Tem que respeitar. Esta é a segurança do governo da Paraíba. Realizado anualmente no feriado da Semana de Páscoa, o Congresso Juvep ocorrerá de 5 a 8 de abril, na Igreja Evangélica Batista de João Pessoa. Com o tema O Avanço do Reino, o evento contará com a presença especial dos pregadores Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, Aurivan Marinho e Ronaldo Lidório. Celebrando seus 40 anos neste congresso, a Missão Juvep convida você a refletir e participar dos desafios do avanço do reino pela proclamação do Evangelho no Brasil e no mundo. Portanto, reserve essa data e participe juntamente conosco. Inscrições abertas, vagas limitadas. Acesse www.congressojuvep.com.br ou ligue 83993875861. Realização Missão Juvep. Bem-vindo a mais um programa Fashion. E agora nós vamos saber por que as mulheres de 40 incomodam tanto, né? E quem está aqui conosco para bater esse papo, né? É ela, que é artista plástica, Maria Durran. Seja bem-vinda ao programa Fashion. Olá, Séries. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, participando desse programa. Pois é, e o assunto vocês aguardem, viu? Também conosco, ela que é psicóloga, Mariana Rocha. Seja bem-vinda. Obrigada, Séries, também pelo convite. Muito feliz em estar aqui para falarmos das mulheres, né? A partir dos 40 anos. Né? Vamos lá. Vamos lá. E também conosco, ela que é bancária com a Guiar. Sejam bem-vindas. Obrigada, Séries. Obrigada pela... Bom, para a gente começar, recentemente nós vimos uma matéria, saiu em tudo que é mídia, né, sobre umas estudantes de biomedicina que acabaram olhando para a colega dela de turma, né, de 40 anos, e dizendo que ela não deveria estar ali, deveria estar aposentada. E a partir daí todas as mídias falaram sobre esse assunto e houve muita repercussão. E aí eu aproveito, Mariana, já com você, que é psicóloga, podemos dizer que nós realmente vivemos numa sociedade etarista,
onde o preconceito, a velhofobia, né, ainda estão assim enraizados na sociedade? Sério, sim, muito. Né, o etarismo é muito pouco conhecido, é mais velhofobia, né, a fobia de pessoas com mais idades mais velhas. E acontece muito, sim. Então, assim, o que aconteceu ali, geralmente é o reflexo daquelas meninas, né, imaturas. Eu não estou julgando, né? Todo mundo que passa por certas idades erra mesmo. Quanta gente, né, não errou também lá atrás com nossas palavras, chamando também pessoas de velhas. Às vezes, talvez, cada um é o reflexo da sua casa. Talvez essas 3 meninas, né, tenham um reflexo de uma mãe realmente que seja, dentro de casa, essa mulher. Que se veste ainda como a mulher antigamente, como aquela mãe que está talvez fazendo crochê no sofá. Porque hoje não temos mulheres de 40 anos aposentadas. Sim. Isso não existe. Muitas ainda estão começando, né? Então, 40 anos hoje, tenho amigas hoje começando cursos de medicina, começando cursos de direito, até uma nova vida. Sim. Separando, casando de novo, querendo ficar só, não querendo ter filho. Então, a gente tem vários tipos de mulheres. Essa decisão hoje, né, em homens machistas, né, e mulheres machistas, incomoda muito. É muito complicado isso. Pois é, mas aí na visão de vocês, meninas, por que isso acontece? Por que há tanto esse preconceito? A meu ver, sério, isso tem muito a ver com a segurança da mulher de 40 ou mais, entendeu? É uma mulher que incomoda por conta disso. É uma mulher segura, é uma mulher que sabe o que quer, está bem posicionada, muitas vezes realizada profissionalmente. Ela decide ou não, como bem falou a psicóloga, se quer ou não ter filhos. Então, assim, é uma mulher que se posiciona, é uma mulher que já sabe o que quer. Então, assim, se alguém chegar para você, uma mulher bem resolvida, disser que você é feia, você é velha, você vai olhar para si mesmo e vai dizer, problema seu, minha amiga. Então, assim, é muito isso, é muito da segurança, é muito da postura. Então, tem isso mesmo. É uma mulher que já sabe o que quer e não está muito incomodada com a opinião alheia, não. Então, assim, é muito bem resolvida. Então, essa força da mulher bem resolvida ou da pessoa, da figura individual bem resolvida, isso incomoda bastante o ser humano, com certeza. Muito bem. E você, Duran? Qual é a tua visão? Então, eu vejo muito como um lado muito cultural, sabe, Séries? Não necessariamente a questão de incomodar, porque a gente incomoda independente não só da idade, mas de uma profissão bem-sucedida, de uma pessoa ser mais popular do que a outra, de ser mais bonita do que outra, independente se é mulher ou se é homem. O preconceito com a mulher, a gente sabe que existe isso desde séculos passados, né? É uma luta que a gente faz até hoje para poder se posicionar não só dentro do mercado, como dentro de várias vertentes. Hoje em dia a gente vê muito mais em filmes, em streams, e em debates como esse que você está fazendo, essa questão da mulher ter conseguido entrar nas profissões, né, dando o exemplo do que era no passado. Então, acho que é uma coisa que está sendo quebrada. Eu vejo mais como uma cultura do que mesmo só apenas o preconceito. Mas o preconceito existe, vai pela questão da educação, como ela falou também, né, das mentes já não serem tão desenvolvidas, mas, além da questão do preconceito da idade, de achar que nós somos, a partir de 40, 50, 60 velhos, eu creio muito que é uma questão também da cultura. Pois é, eu penso que aquela imagem da mulher, né, de 40 anos, né, de antigamente, que já era uma velhinha, né, que usavam roupas muito compostas. Né, não só isso também, né? Para você ter ideia, a mulher antigamente era criada, né, a questão cultural, a partir dos 14, 13, idade muito jovem, para casar. Sim. Qual era o sonho? Ter filho, casar, constituir famílias, ter tudo isso. Isso aí já estava realizado. Então, ela já se realizava naquilo ali, se acomodava e pronto. Então, assim, é aquela história da velhinha, né, de 42 anos lá atrás. É verdade. Mas as mulheres evoluíram, inclusive, muito. Né? Pois é, são jovens, são ativas, são empreendedoras, estão aí mudando de profissão, sabem o que querem, o que não querem, enfim. Tanto é que nós temos umas fotos que eu gostaria de colocar aí, meu diretor, para que a gente pudesse ver. Para vocês terem uma ideia, em 1960 saiu uma manchete no Jornal do Comércio com esse tema aí, olha, que a mulher, um caminhão entrou, invadiu uma casa e colocaram na manchete que o caminhão atingiu uma velhinha de 42 anos. Para vocês terem uma ideia, isso em 1960. Ou seja, realmente, naquela época... Hilário, né? Não, chega a ser hilário. Uma mulher de 42 anos ser chamada de velhinha. Eu fico imaginando aquelas senhoras já com mais de 80 anos, né? E olha que tem mulheres de 80 anos, meu amigo, que estão aí, olha, então, arrastando assim, né? O pé, super ativas. Mas, assim, né? Na Organização Mundial da Saúde, realmente, naquela época, uma mulher com 40 anos
Já era uma velhinha. Já era uma velhinha. Misericórdia. Né? Assim, a medicina está muito avançada, né? Eu, como psicóloga, tenho que falar cientificamente as coisas, né? Então, hoje a gente tem assim, questão de hormônio, a gente vai lá e ajeita, questão de pele, a gente ajeita, né? Questão de corpo, a gente vai para uma academia. As mulheres lá, os maridos nem deixavam ir na academia. Verdade. Né? Então, elas não pintavam o cabelo. Então, realmente, é configurado que hoje, a gente está com 40 anos, a gente está na metade da nossa vida. De 80 a 100 anos. Então, assim, mudou muito. Cientificamente, estamos jovens, né? Porque a medicina avançou e... Bastante. E nos ajudou. E a gente agradece, viu, a medicina. Coloca aí as fotos aí desse time de mulheres aí, gente. Pra vocês babarem, viu? E vou dizer a idade de cada uma delas. Coloca aí, diretor. Olha só para aí, gente. Cláudia Ohana, atriz, né? Ativíssima, está com 60 anos. Aí vem Cristiana Oliveira, né? A Juma, né? É do Pantanal, a Eterna, né? Que aí está com 59 anos hoje. Vem Solange Frazão, personal trainer, né? Que adora cuidar da saúde, cuidar do bem-estar. Está aí, olha, 60ona, maravilhosa. E a Eterna, né? A garota do Rio de Janeiro, né, de Ipanema, né, que é a Elô Pinheiro, com 78 anos, empresária, né, e também super ativa. Tem uma outra foto bem curiosa, que foi um concurso que fizeram da avó mais bonita, acredite, Miss Brasil Vovó. Essas são avós, gente. A mais nova tinha 46 anos, que é essa primeira aí. Ela se chama Marta, né, tem 46 anos. A segunda, que foi a vencedora do concurso, ela se chama Maria Lúcia, ela tem 49 anos. Aí a terceira, a Samanta, com 51, mulherão. Aí vem Patrícia, com 54. E Roseane, que é a última, com 55 anos, todas vovós. Gente, eu estou arrepiada. Porque não é só a beleza que a gente está falando, que a gente ainda vai falar sobre isso, mas realmente mudou muita coisa. As mulheres realmente estão se cuidando, elas fazem questão de estarem bonitas, de se terem bem para elas. E vocês vão conhecer agora a vovó mais gata do mundo. Ela tem simplesmente 52 anos. Coloca aí, Gina Stewart. Acreditam? Pois ela foi considerada a vovó mais gata do mundo. E eu vou dizer, ela fez umas revelações assim meio picantes, que eu não vou falar aqui, claro, mas ela disse que tem uns segredinhos dela, para vocês pesquisem aí na internet, viu, gente? Quem quiser pegar, deixa. Tem outra foto dela também, Gina Stewart. Ela é a avó de 2 netinhos já. Maravilhosa, né, gente? 52 anos, avó. Pois é, só que aí a gente está falando da beleza, como a gente está ressaltando aqui, mas também tem a parte intelectual, né, onde as mulheres realmente se aprimoram, elas buscam conhecimento, estão sempre inovando. E eu acho que essa vontade de fazer a diferença é que realmente é a diferença da mulher, não é isso? Isso aí é o mais importante, né? Porque assim, ninguém tem inveja do seu corpo, ninguém tem inveja da sua roupa, a pessoa vai ter inveja de quem tem realmente a luz dentro de si. Sim. Então, a mulher que ela se conhece, ela se basta, né? Ela gosta de si mesma, então ela está bem. Ela está com a terapia em dia, como se diz, né? Então, assim, a gente está em terapia, como diz Mariana, porque às vezes eu me relaciono ainda com 40 anos, 50 com homens, né, que não me fazem bem. Como é que está a sua terapia, né? Como é que está você? Sim. Né? Porque assim, os sinais, hoje a mulher, a partir dos 40, 50, 60, chega no consultório, eu quero me separar, 30 anos de casado. Né? Eu nunca fui feliz, Mariana. Vamos lá, vamos, né, conversar sobre isso, vamos entender e vamos resolver a situação. Então, assim, hoje a mulherada está decidida, a mulherada está sabendo o que quer. Ela hoje, se ela não tem uma independência financeira, ela está indo atrás dessa independência financeira dela, autoconfiança. Então, assim, ela pode ter o dinheiro do mundo todo, a beleza do mundo todo. Se ela não tratar a parte emocional dela, do olhar para si, saber o que quer, ser bem definida, tirar, assim, ser mais madura no sentido de dizer assim, hoje eu prefiro dormir, ter uma noite de sono agradável, eu prefiro ir para uma academia, eu prefiro ter uma alimentação saudável, eu prefiro estar com pessoas que eu gosto. Isso é maturidade emocional, né? Que a gente já passou pela parte jovem, que a gente não tinha isso na cabeça. Então, assim, hoje a gente tem que ressignificar as coisas da nossa vida. E a partir dos 40 anos, hoje até mais cedo, nessa questão da mulher, nos 30, a gente vai ressignificando essas coisas e vendo o que realmente é importante na nossa vida. Cada um aqui tem sua importância.
O que é importante para a Séries, o que é importante para mim, o que é importante para você. Né? Então, assim, isso vai deixar a pessoa feliz. E uma pessoa feliz, ela tem luz. Ela tem energia positiva e as pessoas vão querer ficar. Então, assim, às vezes você pode ser a pessoa mais linda do mundo, estar com a roupa mais bela, só que você chega, a energia daquela pessoa, tem muito você disso. já não quer estar perto. Ela pode estar a pessoa mais linda do mundo. Né? A gente está falando já da parte intelectual mesmo, assim. Né? O que, é que essa pessoa, né, faz por ela mesma? Né? Porque, assim, cuidar muito do exterior e esquecer do interior também não vai resolver os problemas. Maria Durran, você tem 3 filhos, não é isso? Isso. Pois é. Tenho uma 3. mãezona, viu? Mãezona, maravilhosa, linda. Obrigada, né? Por dentro, pelo avesso, por fora e pelo avesso. É inteligentíssima, sempre está lendo, sempre está transmitindo. Se vocês seguirem o Instagram dela, vocês vão ver como ela passa muita informação e de uma forma segura. Eu acho que a experiência e esse autoconhecimento também te trouxe essa maturidade também, né? Eu fui mãe aos 16 anos, Séries. Olha eu só. estava até compartilhando com ela ali, antes de entrar, que eu era tão inexperiente que eu entrei na sala de parto com pantufa de ursinho, para você ter ideia. Então, assim, uma criança, né? Totalmente inexperiente. Na minha época, que eu fui mãe a primeira vez, minha mãe não me deu as explicações que hoje eu passo para as minhas filhas. Sim. Eu casei a mais velha faz 15 dias. Ela já fez mestrado, está no doutorado. Então, assim, é um tempo totalmente diferente. Sim. Né? E sou pai e mãe sozinha. Né? Eu sou divorciada do pai dela há muitos anos. E aí, essa experiência de vida hoje, eu estava dizendo para ela, eu não troco o tempo de antes pela mulher que eu sou hoje. E aí eu consigo desfrutar de tudo sozinha. Eu cuido de todas as minhas belezas, as belezas intelectuais, a beleza espiritual, a beleza física. Né? Aprendi também com meus erros, já fui muito imediatista. Sim. Tenho assim, uma personalidade forte, assim como você também tem. Né? E a gente vai aprendendo ao longo disso. Isso. E eu me ressignifiquei muitos anos para cá. Né? Eu sou artista plástica, mas minha primeira formação é administração. E hoje eu busco muito atrás dos meus sonhos. Eu queria até compartilhar que eu vi uma entrevista, não sei se você viu, que ano passado, 2022, uma senhora, uma cubana chamada Ângela, ganhou o Grammy Latino de 2022, aos 95 anos de idade. Olha que maravilha. E ela disse que as primeiras canções dela, eu como artista, a gente se identifica, né? A arte. Ela começou a escrever aos 14 anos. E ela disse ao pai que tinha um sonho de ser cantora e trabalhar com a música. E o pai repreendeu naquela época, imagine. Né? E ela toca piano, toca violão e outros instrumentos. Só que ela tinha esse sonho. Ficou viúva cedo e foi com os filhos de Cuba para os Estados Unidos trabalhar de faxineira para poder sustentar a sua família. Sim. E o neto, que é produtor musical, descobriu o sonho da avó, gravou ano passado um disco, fez um documentário, lindo, ela foi indicada ao Grammy e ganhou ela e mais uma outra artista, 70 anos de diferença dela. E ela deixou assim um exemplo tão grande e uma frase assim, só para não ser não delongar tanto, que eu me identifiquei também, ela disse, nunca deixe para trás os seus sonhos. Então, nunca é tarde, sabe? Essa coisa de... Ela deu um exemplo do que eu falei anteriormente, sobre a cultura, né? A cultura do preconceito, de ter um conceito preconcebido de tudo, que a mulher não pode, que a mulher tem que ser submissa, que a mulher ela não pode ser destaque, que a mulher não pode ser independente. E a gente tem o direito de sonhar, como todo mundo. Verdade. E ela correu atrás dos sonhos, né? Então, eu me vejo muito dentro disso aí. De uma mulher, de Maria, que tinha 16 anos, para Maria, que hoje tem 41 anos, mãe de 3 filhas. E cada dia eu aprendo mais. Pois é. E quantas mudanças não ocorreram no tempo, né, dela, dos 16 até agora. Realmente bastante, viu? É muito estrada, viu, amiga? Agora, teve uma entrevista na TV Senado, que foi divulgado, viu, Mariana, as meninas, que as mulheres acima de 40 anos, elas bateram o recorde de registro de abertura de negócio durante a pandemia. Então, as mulheres, elas correram atrás. E aí vem você nessa parte psicológica. Isso já mostra a força da mulher no momento de, vamos dizer assim, de saia justa, de estarem encurraladas, da necessidade, porque foi uma época de muita demissão, né? Foi numa época de muita separação, de muitas perdas, inclusive materiais, que sem dinheiro muita gente teve que se desfazer dos seus bens. Mostra essa busca da mulher de alternativas para se manterem sempre ativas financeiramente, para estarem sempre produzindo, né, seja em qual área for. Então, eu digo assim que a pandemia ela, né, tem um lado bom também das coisas. Péssimo, né, que jamais venha de novo, né? Sim.
Mas, assim, ela empurrou muita gente, muitas mulheres para o trabalho, muita mulher trabalhou, ganhou bem, está ganhando, continua, e viu que aquilo era para a vida dela mesmo, era trabalhar fora, trabalhar para fora. E, assim, a mulher está no mercado, ela conseguiu entrar no mercado, apesar da gente não ainda estar ganhando igual ao homem. O homem continua ganhando mais do que a mulher, mas, assim, isso é uma luta nossa, uma luta que, unidas, né, chegaremos lá. Ainda temos desvalorização, sim, mas a mulher está ocupando muito espaço. Né, aí. É tanto que, assim, as mulheres acima até eles estão preferindo até contratar as pessoas acima de 40 anos, mais maduras, mais decididas, sabem o que querem. Né? As empresas hoje investem mais nessas pessoas, quando vão contratar mulheres. Assim, não, até tem um preconceito que não vão ter mais filhos, mas vão ter, sim, né? Sim. Que a gente está vendo aí, né? Vários exemplos. Muito. Ou não, tem mulheres que estão decididas. Cláudia Raia que nos não, diga, né? Cláudia Raia eu amei, né? Porque ela deu uma tapa na cara. Raia, né? Pois é. Ela mostrou, né, o que é a verdadeira mulher. Ela é uma mulher, assim, para a gente realmente idolatrar de uma forma saudável. Pois é, né? E temos forças que às vezes a gente nem imagina que tenha, que foi justamente nesse caso. Né, foram distorções cognitivas lá atrás, que a mulher ela não podia ter filho a partir dos 40, que ela não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, que ela mostrou que pode. Várias estão mostrando que pode. Gisele Bündchen também mostrando, com 42 anos, separou, fez uma propaganda. Qual era o modelo que fazia antigamente? 42 anos, uma propaganda. Totalmente velhinha. Uma velha, né? E a mulher é uma máquina, né? Uma máquina, né, de equilíbrio emocional, com tudo, com dinheiro. Ela mostra, assim, então tem várias. Se a gente for falar aqui, é o dia todo. É verdade. Né? Então, assim, a mulher, ela está no mercado, sim. Ela está entrando com muita força, muita vontade mesmo de estar ali, seja na medicina, seja no trabalho autônomo, na artística, no banco. A gente, assim, as pessoas até confiam hoje nas mulheres. Né? Quando eu vou procurar, eu até olho assim, eu vou ali. Porque a mulher, ela passa muita confiança. Não estou desfazendo dos homens. Isso. As mulheres em si, elas têm essa característica de muita organização. Responsabilidade. Periférica também. Então, né? assim, ela tem essa responsabilidade. Ela falou sobre as 3 filhas, né? Eu tive o meu primeiro filho com 26 e o segundo com 40. Então, assim, e quando eu estava a engravidar com 39 anos, disseram, não, mas é uma gravidez de risco. Eu digo, mas a minha gravidez foi muito mais tranquila que a primeira com 26. Entendeu? Então, assim, a diferença é muito grande. Porque botaram muito na cabeça das mulheres que a partir de uma certa idade tudo é risco, não faz mais nada. Detonaram o psicológico das mulheres. E querendo ou não queira, até hoje tem gente que às vezes não consegue engravidar pelo psicológico mesmo. Sim. Que quando relaxa, engravidam. Então, é isso aí. Muito. Né? E assim, você tendo um parceiro, né, que volta você para mulheres que estão. Isso, para cima. Volta você, ele ajuda, vai lá, faz isso, faz aquilo. Então, assim, porque assim, muita gente diz, filho atrapalha. Não, um parceiro ruim atrapalha a sua caminhada. Não é um filho que atrapalha a sua vida. Quantas mulheres decidiram ter filhos sozinhas? Produção, assim, realmente independente, muitas. Muitas. A Karina Bach foi uma delas, depois ela se casou e o cara lá, mas ela decidiu, eu quero ter um filho. Né? Independente, não quero que nenhum homem seja pai dele, eu quero que seja meu filho, eu quero ter um filho. E hoje, sério, a gente vê o preconceito das mulheres que não querem ter filho. Gente, qual o problema de não querer ter filho? Elas não está dizendo que ela não gosta de criança, ela não quer ter filho. Todo mundo que é mãe sabe a responsabilidade. Esse paradigma que tem, né, que criou, que a mulher tem que ter filho, tem que casar, tudo mais. A mulher não ter filho, gente, é a opção de vida dela, ela vai ser feliz. Isso. Né? Não gosta de criança. Algum problema ela tem. É verdade. Pegando o gancho bem rápido que ela falou da idade que o povo tem preconceito, eu me lembro de parceiros, né, também. Que eu tinha um namorado, que eu estava com 32 anos, já era divorciado do pai dela, como eu falei, há muitos anos. E aí, tu sabes que eu migrei das artes cênicas para as artes plásticas. Sim. E eu me lembro muito nitidamente quando ele disse assim, você tem uma idade muito avançada para as artes. Eu nunca me esqueci. Hoje, esse ser... Olha, quase que diariamente, a minha rede social, eu vejo lá nos stories, né, que eu não sou besta. Aí eu digo, mas rapaz, tá vendo? E ele tá assim, surpreso, e os amigos também olhando. Olha isso, eu hoje 41, na época eu tinha 32, ele disse que tem uma idade muito avançada. Quer dizer, é um absurdo, né? E é preconceito, e é limites de tudo que é lado, né, gente? Cientificamente, o cérebro do homem funciona diferente do cérebro da mulher. Então, assim, a mulher ela vai crescendo de acordo com suas fases. O homem, às vezes, quando ele chega numa certa época de casamento, que a mulher está evoluindo, ele não consegue ficar mais naquele casamento. Ele vai à procura de uma mais... Maria, eu sou trocada por uma mais nova. Não, ele não consegue mais ficar com sua evolução.
Ele não consegue ficar com essa mulher que é você. Ele está incomodado, ele não consegue lhe acompanhar nos pensamentos, nas decisões que você quer tomar na sua vida, quer viajar, quer viver outro tipo de vida. Ele não tem essa capacidade, porque ele parou em uma certa idade, que ele não acompanha. Então, assim, ele vai acompanhar uma menina de 20, realmente. Não é que ele goste de mim, é o cérebro dele que está funcionando com 20 anos ainda, porque hoje a gente tem homens que não acompanham as mulheres, porque o índice é grande de separação. Eles não conseguem acompanhar a maturidade feminina, que o cérebro do homem é totalmente diferente do da mulher. Eles não evoluem de acordo com a gente tem uma evolução totalmente diferente. Se for ver o cérebro da gente com 20 anos, da gente com 40, 50, 60, é totalmente diferente se a gente pudesse ter feito isso antes, ter feito uma ressonância. Até nos exames mostra que é diferente. Então, assim, tem homem que não vai acompanhar. E a mulher não se culpe por isso. Porque a mulher diz, Mariana, eu não cuidei do marido, você não é mãe do seu marido. Você é esposa do seu marido. Então, isso aí vai mexer com as mulheres? Mexe. Mas a pessoa tem que entender que a culpa não está em mim. Ele não me acompanha. Verdade. Gente, olha, o papo está tão bom. Se eu disser que já estourou o tempo, vocês não vão acreditar. E tem tanta pergunta para fazer, acho que vai ter que ter segunda etapa aí, viu? Porque, não tem jeito não. E a gente conversa, né? Mulher adora conversar. Bom, mas só para a gente encerrar, Mariana, fala-se muito da crise dos 40. A crise dos 40. Aí vem as crises 50, aí vem as crises 60, enfim, cada um tem sua fase. Mas existe isso mesmo? Existe essa crise aí que as mulheres passam? Existe. Quando a mulher vai chegando aos 40, ela acha que ela vai cair. Né? E quando ela chega aos 40, ela não cai. Pelo contrário, ela desperta. Ela sobe, ela sobe, foguete. Ela vira Ferrari, né? Ela vai que ninguém segura mais, é o que incomoda. Por isso que tem a pergunta, porque as mulheres, a partir dos 40, incomodam tanto. Porque quando elas resolvem ser, elas são. Dentro delas. Então, assim, ninguém tira. Independente de quem está do lado, quem está ameaçando. Independente do que ela faça, ela não liga para a opinião do outro, ela não liga para o que o outro vai falar dela, ela usa a roupa que ela quer, ela tem a profissão que ela quer, ela educa o filho da forma que ela quer, ela não tem filho. Ela tem a amizade ela não quer cuidar da casa dela, ela bota fone. Então, assim, isso incomoda muita gente. Essa luz que ela encontrou e ela não achou bom e não quer deixar de viver no modo saudável dela, que a gente chama modo, né? Então, esse modo saudável que a gente encontra, a gente fica feliz. Ficamos. Tem medo, né? Não consegue. Só para finalizar, que você estourou o tempo, mas eu escutei tanto isso que eu achei até absurdo, de alguns que terminaram assumindo que não chegou perto, nem para conversar comigo, porque dizem que tinha medo. Medo, a palavra medo. Minha gente, como é que você assusta? Né? Você que é psicóloga sabe falar. As mulheres de 40 até assustando. Assusta, né? Porque assim, a gente falando do preconceito, assim, as pessoas hoje perguntam a idade do outro, faz, nossa, nem parece, como são as coisas de outro mundo, né? Uma mulher. Mas assim, eu fico pensando, meu Deus, isso já é um preconceito. E aí tem aquela história, meninas, as mulheres de 40 são as 20, né? As mulheres de 20 são as mulheres de 40. Não, as mulheres de 40 são as mulheres de 40. Acabou, ponto final. Os homens e o resto tem que evoluir com relação a isso. Né? Aí é outro estudo, né? E quem está na crise, que não tem essa mentalidade, que se sente péssima, a pior de todas, não é meu tempo, passou, o que é que deve fazer, Mariana? Muitas até que escondem um pouco a idade, né? Sim. Por medo. Por medo. Tem. Exatamente. Com filtro que usa até no Instagram de 16 anos. Conheço várias. Tem 40, mas diz que tem 30, mais filtro de 16, né, amiga? É absurdo, né? O micro... Não, é porque eu fico para não estender. Por exemplo, tem uma pessoa da minha família que ela aumenta a idade. Eu disse, mas você tem problema com idade? Ela é mulher. Ela disse, eu tenho. Eu digo, pois eu não tenho. Eu tenho 41. E eu vi também um colega meu dizendo que conheceu uma menina no Tinder. E aí ele disse, olha, eu acabei, porque quando eu cheguei pessoalmente, a mulher era totalmente diferente. Eu fiquei assustado. Não sei o que. Eu digo, mas minha gente, é coragem de usar esses filtros, viu? Estão precisando da psicoterapia, né, Mariana? Então, psicoterapia. É o seguinte, né? É assim, a vida é cheia de, são fases, né? A gente tem 20 anos, a gente tem aquela pele, a gente tem 30, tem aquela pele, tem aquele corpo. Então, a gente tem que ressignificar o que é envelhecer. Envelhecer é envelhecer saudável. Né? Você ser uma pessoa saudável, você é uma pessoa que gosta de si mesmo. Essas que não conseguem, tem que ir na terapia, né? Tem que procurar um ginecologista para ver como é que estão as taxas, as coisas. Tudo a gente hoje é saúde. Qual a mulher hoje que não procura médico para saber como é que está? Verdade. Não tem, então não tem outro caminho. Ou você vai se conhecer melhor, para você poder se tratar melhor, para você saber quem é você, o que você quer da sua vida,
é ressignificar. Os seus conceitos, tirar esse machismo, porque tem muita mulher machista. Demais. Né, que, né, tem muita. Né? Então, assim, essas mulheres, elas têm que entender que a gente só vai evoluir quando todas nós evoluirmos. Né? Se não evoluirmos juntas, se a gente não der a mão aqui, a coisa vai continuar. A matança, o feminicídio, homem não aceitando separação, que é o que tem para hoje, é a verdade. Né? É muito alto hoje o índice de feminicídio. Então, assim, a gente dá a mão mesmo. A gente vê uma amiga que está num caso assim, diz, vai na terapia, né, procura uma ajuda, vai se conhecer melhor. Toda mulher tem um brilho, toda mulher tem uma luz, toda mulher tem uma leoa dentro dela. E ela pode. Ruim é quando elas não acreditam e não aceitam o conceito da mulher. É porque elas são bombardeadas pela própria sociedade, entendeu, Sérgio? Aí esse bombardeio a gente que tem que lutar por ele mesmo. Muito bem. Menina, só tenho que agradecer. Se eu pudesse, eu ficava aqui horas só focando, né, tricotando. Porque não é nem mais uma entrevista, é um bate-papo mesmo. Isso é tão bom, porque a gente precisa se entender. Né? E nós, mulheres, a partir do 40, nós somos feitos foguete, viu? Não tem ré, não. É dali para cima, tem ré, não, viu? Pois é. Obrigada, viu, meninas? Foi um prazer enorme. E vai ter bis, viu? Vai ter bis. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, mas olha, não sai daí, que ainda tem muito conteúdo na TV Marcha para vocês, viu? Até já. O governo da Paraíba está mandando ver com um monte de obras de mobilidade em João Pessoa. A ligação entre a UFPB e as 3 ruas dos Bancários vai ter pista dupla, calçada para pedestres e ciclofaixa. Tá, aí eu vi vantagem. E tem mais obras de ligações urbanas gerando na alta em João Pessoa. A via do Hospital Universitário será interligada com o Altiplano e Mangabeira 4 com a PB 008. Se liga aí! Esta é a mobilidade do governo da Paraíba. Novas cápsulas São Brás. Todo mundo que adora café vai amar essa novidade. O aroma e o sabor do melhor café expresso, agora na sua casa e em todo lugar. Expresso São Brás em novas cápsulas. Experimente, é outra coisa. A Protege Segurança oferece o que há de mais moderno e eficiente na prestação de vigilância eletrônica. Equipe de monitoramento 24 horas por dia. A portaria virtual, produto de elevado nível tecnológico. É capaz de visualizar, acessar e realizar comandos remotamente da central de operações, com pessoal treinado e capacitado. A equipe conta também com patrulhas de apoio externo, pronto para qualquer atendimento. Protege Segurança, 3512-9964. O espaço gourmet do Manaíra Shopping está ainda mais completo. Agora com elevador de acesso direto para você viver uma experiência única através de uma verdadeira jornada gastronômica. O melhor da cozinha regional, frutos do mar, culinária portuguesa, grelhados premium e a culinária japonesa com estrela Michelin te esperam aqui no Espaço Gourmet. Manaíra Shopping, sempre pensando em você. Olha só
como ficou a Escola Técnica de Arte, Tecnologia e Economia Criativa em João Pessoa? A educação da Paraíba tá mandando ver. Que é uma estrutura nunca vista no nosso estado e, quiçá, no nosso país. E é público, é de graça. Aqui tem cursos de informática, produção audiovisual, design gráfico, artesanato e teatro. Com laboratórios e salas equipados para teoria e prática. É uma fábrica de sonhos. Isso aqui não é só uma escola. Fique esperto. Essa é a educação do governo da Paraíba. No ar, mais um programa é Fashion. E agora a gente vai conhecer a trajetória profissional da enfermeira e empreendedora Andréa Roque, da Imune Kids, que já está aqui conosco. Seja bem-vindo ao programa é Fashion. Olá, Sério. Sempre um prazer estar aqui com você, conversando com as pessoas que buscam realmente informação de qualidade, novidades e, lógico, o charme fashion que você tem, que transmite. Olha aí, gente. Obrigada. Pois é, Andréa, mas hoje eu quero saber tudo sobre você, né? Todo mundo conhece a Imune Kids, né? Alguém já ouviu falar, ou alguém já passou por lá, ou conhece alguém que passou, mas enfim. André, você é enfermeira, né? E comanda com sucesso há muitos anos, 11 anos, se eu não me engano, 13 anos agora, estamos Olha, completando. A Imune Kids. Mas eu queria saber de você, o que te levou à enfermagem? Que eu sei que é a sua paixão. Eu amo estudar e sempre gostei. E cresci vendo a minha mãe estudar. Então, esse amor me foi passado pela mãe. E o empreendedorismo foi uma semente plantada pelo meu pai, que não tinha estudo, mas tinha visão, tinha o feeling, o popular feeling que a gente fala. Então, meu sonho era estudar. Quis estudar, vim para João Pessoa, porque eu sou do interior do estado, fiz faculdade na UFPB, e aí sempre quis ser enfermeira, não foi uma segunda opção, foi um desejo, era o que eu queria, era onde eu me encontrava. Você tinha a visão de querer cuidar das pessoas, é isso? Exato. Na minha cabeça, desde então, eu entendia que como até hoje, eu acho que cada profissional tem o seu lugar ao sol e ele é importante no ecossistema. E eu achava que, para mim, aquilo era o ideal, era o que eu queria. Gerenciar, assim, fazer o cuidado. A preocupação de definir um diagnóstico, de traçar esse plano, não me seduzia, como também de outras áreas. Mas o cuidado em si, eu queria estar lá, perto, cuidando, fazendo, planejando, dando o melhor, tornando aqueles minutos os melhores possíveis. Agora, o que eu acho interessante, André, assim, é que o enfermeiro, vamos dizer assim, não sei se eu posso usar esse nome antigamente, mas era o costume enfermeiro ele estudar para trabalhar ou em hospital, ou ser um cuidador, né? Enfim. Mas aí você chegou, vislumbrou um empreendimento e fez com que ele acontecesse, né? Montou a Imune Kids. De onde surgiu a Imune Kids? De onde veio essa ideia? Pois é, Séries. Essa questão sempre foi muito pragmática. A gente, quando estudava, até há pouco tempo, você montava a equipe e tinha assim, o médico tem tal função, o enfermeiro assim, o nutricionista e tudo, e a gente sempre foi colocado numa condição como se a gente só coexistisse na presença de um médico, onde a gente coexiste dentro de um cuidado, seja no cuidado com o nutricionista, atrelado ao fisioterapeuta, ao fono, cada um tem o seu lugar ao sol. E eu trabalhei sempre, ainda trabalho em ambiente hospitalar e sigo o meu fluxo normal, respeitando a existência de cada um. Mas, durante a minha existência em trabalhos hospitalares, eu sempre via lacunas. E eu chegava para os gestores dos locais por onde eu trabalhei e levava sugestões, opiniões, porque eu via muito nitidamente lacunas que precisavam ser preenchidas. Sim. E eu me deparava com situações de não inventa, já está legal, para que inventar isso? Deixa de criar. Às vezes até entre os pares, as próprias colegas dizem assim, não inventa, não tem porquê, deixa quieto. Mas a inquietação foi tamanha, porque eu tinha tanta convicção da necessidade, do que precisaria ser feito, que troquei ideia com uma amiga, que é minha sócia, que até hoje está comigo, minha irmã, minha parceira, que é Risoneide Oliveira, e lancei o desafio. E a gente, vamos. Então, foi daí uma conversa num corredor, numa tarde de plantão.
A gente levantando os problemas e tendo as soluções, a gente decidiu realmente startar. E a gente é pioneira, sim, no empreendedorismo na área de enfermagem, porque só teve uma enfermeira que abriu uma clínica no país, que foi em Santos. Depois dela, somos nós. Então, aqui na Norte, Nordeste, tudo, nós somos referência, sim. Agora, Andréa, quais foram as suas maiores dificuldades na época? Já que você foi pioneira, já que você desbravou o mercado, viu um nicho de mercado realmente favorável que ninguém tinha. E aí? O desafio, eu acho que ele está começando a se tornar mais comentado justamente nesse momento que as pessoas estão vendo, mas que ele ainda existe. Sim. Porque, sério, as pessoas tendem a ser autolimitadas. Então, se você faz uma faculdade, seja de que profissão for, medicina, enfermagem, direito, você é muito focada para exercer aquela profissão muito voltada para o cliente público, para seguir os princípios que norteiam o SUS, não que não sejam importantes, mas a gente não é estimulado a trabalhar sobre gestão, administração, sobre comunicação, sobre posicionamento, sobre postura, ética, negociação. Então, assim, você acaba que é muito poldada a ser técnica, simplesmente técnica. E esse, para mim, foi o desafio. Entender esse mundo. Né? Entender. Eu lembro que a tensão de quando chegou o meu primeiro cliente e falou assim, não, eu vou comprar no cartão. E eu tenho que pegar um cartão e passar na maquineta. Porque a gente nem entendia como isso funcionava, como eu acompanho, como é os extratos, o que é o imposto, como eu calculo um valor. Esses foram os principais desafios. Imagino. Mas qual é, assim, para você que é empreendedora, qual é o primeiro passo para ter o próprio negócio? Eu acho não, porque eu nem gosto dessa palavra. Eu tenho certeza. Você tem que ter autoconhecimento. Querer é importante, mas saber se você tem disposição, vontade para seguir com perseverança, foco, determinação e constância, isso é que faz a diferença. Sim. Porque a gente vive uma montanha-russa. São muitos saberes, muitas necessidades que são lançadas, que você tem que se adaptar. Você tem que estar constantemente, você tem que gostar de resolver desafios, de estar solucionando problemas, de estar vendo possibilidades. Então, assim, não adianta só querer. Verdade. Tem que realmente se conhecer, para saber se você consegue pegar a rodilha. Né? Aquela história, não pegue no pote, né? Não monta a rodilha se não consegue com o peso do pote, algo assim. Então, conhecimento é a palavra-chave. O resto é processo. Para você, o que é que caracteriza um empreendedor de sucesso, Andréa? Aquele que tem capacidade de ouvir os outros. Ouvir, é preciso escutar com muita atenção e ter visão para poder enxergar pontes, passos à frente, inovar, estar aberto. A gente fala, né, o mundo está mudando muito rápido, a tecnologia vem avassaladora, dominando o mundo, né, as questões, a gestão financeira existe em outro patamar. E a gente precisa se conectar, não perder a essência, mas estar aberto a se lançar as novas descobertas. Pois é, no início era você e sua sócia. Hoje a gente conhece a ImmuniKids, tem uma equipe fantástica, super capacitada. E aí, como que se faz para montar uma boa equipe? Cada pessoa tem um processo. Na ImmuniKids, nós construímos o nosso processo. Porque o que nós tínhamos definido era exatamente o que nós éramos e o que nós queríamos manter. Então, isso é o cerne da empresa, né? O nosso coração, o nosso DNA, o nosso propósito. Então, em todos os processos de entrevistas que eles acontecem, nós sempre buscamos estar junto para sentir. Não é o papel que define quem fica na ImmuniKids. É a pessoa, é o que ela é, o que ela busca. Como eu vim do sertão, Séries, e minha sócia também teve uma vida difícil, a gente nunca foi pessoa de ter oportunidades, né? Nomes e sobrenomes que já por si só se lançam. Então, a gente busca aquelas pessoas que estão esperando aquela oportunidade de dizer assim, me dá uma chance, eu mostro que eu sou capaz, eu quero. Então, é esse o perfil que busco, que nós construímos na ImmuniKids e que estão conosco até hoje, e que ficam, e que continuam. Nós temos pessoas que estão conosco desde o início. Temos pessoas que acabaram de entrar. Então, sempre com o mesmo espírito. Vocês estão há 13 anos no mercado, né? Tem vários serviços para a sociedade. Qual é o principal segredo, Andréa, de fazer o negócio dar certo?
Como eu lhe disse, Séries, a gente tem que estar junto, escutando, estudando a ciência, vendo as oportunidades e fazer assim, não focado no dinheiro. Sabe? A Imunikids, quando ela não nasceu porque eu estava precisando eu estou precisando comprar alguma coisa ou realizar um sonho, eu quero ganhar mais. Não. Ela surgiu porque eu vi a necessidade no mercado junto com a minha sócia e a gente queria fazer a coisa do jeito que é para ser. Então, o nosso objetivo é atender a sua necessidade. O lucro, os recursos, eles são secundários, importantes para manter e gerir e fazer a empresa crescer. Mas eu acredito que a verdadeira, né, ser verdadeira consigo mesma, com o seu público, com a sua essência, é o primordial. Eu não vendo vacinas, nós não vendemos vacinas. Nós nos preocupamos e damos a você a oportunidade de você realizar os seus sonhos, de você seguir feliz, de você ver sua mãe envelhecer com saúde, e que se chegar o dia dela partir, ela partir sabendo que ela foi da forma mais cuidada, mais tranquila, seja na administração de uma medicação, num tratamento de acompanhamento hormonal, numa colocação de um brinco, o que for. Ele é feito com o maior carinho, como a gente faz. Eu tenho filhos, eu amo crianças, tenho N afilhados, sobrinhos, e o amor que eu dedico a cada um deles é o amor que a gente tenta trazer e traz na relação com os nossos colaboradores e também com os nossos clientes. Porque é esse o objetivo, é transformar a vida, é o que eu quero. É saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar. Pois é. Agora, Andréa, quais dicas, então, você daria para uma pessoa que está querendo empreender, mas não tem coragem, não sabe por onde começar? Qual é a dica que você dá? Pense bem, defina bem o seu nicho de mercado, onde você quer entrar, né? Busque entender o negócio. Tente estudar as questões administrativas do negócio para você saber o que é que incide, o que é legal, os impostos, os valores, para você determinar o preço e entrar com ética e respeito no mercado que for. Porque quando você toma uma decisão errada, não é você que fica manchado, você mancha um grupo. Por exemplo, a gente vê muito, eu me preocupo no caso da enfermagem, porque a gente tem um legado e a gente vem buscando reconhecimento a cada dia. Então, que a gente não seja um motivo de causar uma mancha no grupo, na categoria. A gente vê agora a estética crescendo, então todo mundo está de todo jeito. Então, eu quero que as pessoas que buscam essa área, elas busquem com respeito, o devido respeito, para que a gente não denigra, né? Você vê assim, profissionais de todas as áreas, seja na cirurgia plástica, tem gente que faz de todo jeito. Aí o que é que acontece, Sério? Você fica com medo. Verdade. E você põe em xeque profissionais de alto gabarito, de técnica, de ciência e responsabilidade, que lutaram para levar a coisa com êxito, e você desacredita um sistema. Né? Então, ética acima de tudo. E o resto você vai na contabilidade, pede orientação burocrática como faz, como abre um CNPJ, contrato de aluguel, registro de marca, assessoria jurídica. Pronto, o resto é fácil. O principal é a sua essência e você ser ético. E isso é o que eu mais oriento as pessoas. Não se lance, não se vendam por propagandas, por ideias que você acha que é fácil. Né? Porque a grama do vizinho sempre é mais verde. Verdade. E aí, aproveitando para a gente encerrar aqui nosso papo, quais são as novidades aí da Imunikids? Conta aí para a gente. Novidades, nós já estamos fazendo, gente, coletas de exames laboratoriais. Uau! Todos os tipos de exames. Então, assim, graças a Deus, as crianças já estão chegando, as mães, isso é para qualquer faixa etária, gente, mas o nosso público forte são as crianças, né? As mães têm esse relo de confiança. A gente tem alguns testes genéticos também sendo feitos. A administração de medicação, de hormônios, tanto para retardo de puberdade, estímulo de crescimento, a gente tem esse trabalho já feito com muita frequência. Agora estamos com fototerapia, que é aquele banhozinho de luz para a criança que a gente pode fazer em casa. Nada da mãe voltar para o hospital, então em casa a gente vai, monta, faz todo o acompanhamento, já coleta o exame, com óculos de proteção, todos os cuidados com a pele da criança. A gente está com isso novo agora. E essa época é a época de campanha da influenza. Né? Nós estamos com a vacina de influenza quadrivalente, a convencional, mas nós estamos com a vacina nova, que é voltada para o público acima de 60, que ela é uma vacina com uma concentração mais bem elaborada, que gera uma resposta muito mais superior para o idoso
E, com isso, ele não vai precisar tomar uma segunda dose depois. Só essa será suficiente, porque o protocolo de imunização acima de 60 mudou. Precisa ser agora de 2 doses. Então, são sempre trabalhos que estão vindo, novidades que estão vindo, e a gente sempre aberta para escutar. A loja também, que você acessa em casa, então tem produtos, tudo que a gente atende, aquilo que a mãe, a família precisa, garantindo sempre, gente, não focando na venda, mas sim em cuidar de você. Muito bem. Obrigada, viu, Andréa? Foi um prazer enorme conversar com você. E venha mais vezes, vamos, moça? Pode deixar. Obrigado, pessoal. Beijo. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, ó, mas não sai daí, que a gente ainda tem muita informação para vocês. A segurança do interior da Paraíba está mandando ver. Campina Grande e Patos contam com centros integrados de comando e controle. As cidades são monitoradas 24 horas por dia, com tecnologia avançada, através dos controladores que passam para as viaturas que estão em campo atender o cidadão que está solicitando. Campina também conta com uma unidade do Corpo de Bombeiros no Hospital de Trauma e um núcleo de saúde no 2º Batalhão da Polícia Militar, atendendo mais de 200 municípios. Tem que respeitar. Esta é a segurança do governo da Paraíba. O espaço gourmet do Manaíra Shopping está ainda mais completo. Agora com elevador de acesso direto para você viver uma experiência única através de uma verdadeira jornada gastronômica. O melhor da cozinha regional, frutos do mar, culinária portuguesa, grelhados premium e a culinária japonesa com estrela Michelin te esperam aqui no Espaço Gourmet. Manaíra Shopping, sempre pensando em você. Novo Milho, o flocão da São Brás. Produzido com mais alto padrão de qualidade, para você ter o melhor cuscuz na sua mesa. Grãos rigorosamente selecionados e processados com a precisão da tecnologia suíça, num dos mais modernos moinhos de milho do mundo. Tudo isso garante o controle para um produto sem comparação. Flocão Novo Milho. Tecnologia única. Qualidade incomparável. Sabe o que nos move a construir um mundo melhor? O que nos une e liga a todos que compõem a Sicredi Evolução nas diferentes agências e cidades da Paraíba? O associado. Essa é a resposta sempre em primeiro lugar. Somos a maior instituição financeira cooperativa da Paraíba e do Nordeste brasileiro. Estamos celebrando nossos 30 anos de fundação com a certeza de que juntos verdadeiramente somos imensamente mais fortes. Sicredi Evolução, 30 anos cooperando ao seu lado. O dia começa melhor e mais gostoso com Café Blend 53. Agora que você está comigo, tudo faz muito mais sentido. Eu vejo o mundo colorido, a vida ganha mais sabor. Quero viver com você, quero você sempre perto. A gente combina demais, a gente junto sempre dá certo. Café Blend, só faço com você. No ar, mais um programa Fashion e agora nós vamos conversar com a psicóloga Suelen Tenório. Nós vamos aprender como construir uma relação mais saudável com a ansiedade. Pois é, você que é ansioso, né? Muito inquieto, fica ligado que ela vai dar dicas aqui incríveis para vocês. Seja bem-vindo ao programa Fashion, Suelen. Obrigada pelo convite. E nada melhor, né, da gente bater esse papo sobre ansiedade, né? Pois é, e já para o público entender, o que é ansiedade, Suelen? Pois é, né? Todo mundo já se pergunta o que é que seria ansiedade. Isso. E ansiedade, gente, é uma emoção.
como a tristeza, a culpa, a vergonha. E toda emoção, ela quer transmitir uma mensagem para a gente. E o que a ansiedade quer transmitir de mensagem para a gente? Que, opa, peraí, deve ter algum perigo. Então, é como se funcionasse como um sistema de alarme para a gente, de que algum perigo pode acontecer. Então, por isso que essa emoção, ela está muito ligada ao medo, né? E também muito ligada e voltada para o futuro. É aquele excesso de preocupação com o futuro, é isso? É um dos sinais. Então, a gente já tem que colocar aí um sinal de alerta para a gente quando a gente percebe que essa preocupação está muito excessiva. Então, se eu tenho nessa preocupação muito excessiva em relação ao futuro, o que é que isso significa? Que os meus pensamentos, eles vão estar no presente, no passado ou no futuro. O que é que tu acha quando a gente está muito preocupado em relação ao futuro? Pois é, aí já vem a ansiedade, né? Esses pensamentos vão estar voltados para o futuro. Isso. E onde que seria melhor, né, que esses pensamentos estivessem voltados? No presente, claro, né? Viver o agora, né? Viver esse aqui agora. Pois é. E como é que eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa? Quais são as características? Eita, peraí, realmente eu estou começando a desconfiar que eu sou ansiosa. Então, esse é um mito, né, que é bom da gente desconstruir. Porque é como se a gente colocasse um rótulo para a gente. E você, né, e nem o pessoal lá de casa, não é a sua ansiedade. Você não é a ansiedade. A ansiedade é só uma emoção que você está experimentando. Então, né, é importante que você entenda que tipo de relação que você está tendo com essa ansiedade. Está sendo aí uma relação, sabe, saudável ou não. Um exemplo que a gente pode dar, né, imagina se tu tem uma entrevista de emprego. Está agendada essa entrevista de emprego e vai ser amanhã. E aí, que comportamentos que você adota, né, antes dessa entrevista de emprego? Na ansiedade saudável, você vai dar aquele alerta para você, né? Lembra que eu falei que é um sistema de alerta? Você já vai, peraí, que empresa é? Onde que é? Qual horário que eu tenho que sair de casa? O que é bom eu estudar antes para me preparar? Numa ansiedade disfuncional, o que é que vai acontecer? Ela pode paralisar, pode querer fugir dessa entrevista, pode começar aí uma ronda de pensamentos ansiosos que vão, né, deixá-la paralisada, e aí sim a gente percebe os prejuízos. Uma vez eu vi conversando com algumas pessoas que se diziam ansiosas, e elas falaram assim, eu tenho dor de barriga, me dá, eu corro para o banheiro, eu tenho taquicardia, eu fico ofegante. Isso também são sinais de ansiedade extrema? Sim, então, toda emoção, ela vai repercutir no teu corpo também. Não só a ansiedade. A tristeza também vai repercutir no teu corpo, a raiva. E dentro da ansiedade, essa repercussão que dá na gente. Essa taquicardia, né, esse suor nas mãos. Então, é só o nosso corpo reagindo a essa emoção que a gente está experimentando. E a gente não precisa temer. Esse é um dos pontos importantes, sabe? Que a gente perceba que ela está presente, mas é que é só o meu corpo reagindo a essa emoção que eu estou sentindo. Agora, o que leva uma pessoa a ter ansiedade, a desenvolver essa ansiedade ao extremo? Então, né, quando a gente coloca, né, por isso que é importante a gente entender que existe a ansiedade, né, saudável, natural, e existe essa ansiedade disfuncional. E o que é que contribui para essa ansiedade disfuncional? Pensa naquela pessoa que se cobra muito, que é super exigente, rígida consigo mesmo, que está ali, sempre pensando no futuro, que quer controlar tudo e todos. Já são aí alguns sinais de alerta, né, para que essa ansiedade caminhe para essa disfuncionalidade. Olha só, gente. E quem convive com pessoas assim também, né? Inclusive crianças, se for o caso, a família em si. Mas quando é que essa ansiedade ela se torna perigosa? Né? Aí a gente falou da disfuncional. Quando é que ela realmente se torna perigosa e que o alerta tem que ficar ligado e, de repente, procurar ajuda? Quando já acende o sinal vermelho, né, do farol. Isso. Seria quando a gente percebe um sofrimento significativo na gente. Quando atrapalha alguma área da nossa vida. Pensa, né, está atrapalhando o meu trabalho, está atrapalhando a minha vida acadêmica, está atrapalhando as minhas relações. Sinal de alerta, né? Então, quando traz esse sofrimento, quando traz algum tipo de prejuízo, a gente tem que ficar de olho nessa intensidade, nessa frequência.
E o que é que piora a ansiedade? Olha, eu vou falar uma coisa, né, que muitas pessoas talvez não percebam. Tá. Uma rotina ligada no 220. Sabe aquela rotina sobrecarregada, aqueles maus hábitos, né? A gente ficar super acelerada, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, com várias coisas para fazer, a cabeça a mil. É algo que pode, sim, contribuir, sabe? Esse estilo de vida pode contribuir e trazer esse prejuízo dessa ansiedade disfuncional. Pois é, porque, de certa forma, quando você faz uma lista de muitas atividades, você quer dar conta. E aí a sua ansiedade já começa, eu não vou conseguir dar conta. E não vai dar certo. E aí, de repente, você realmente não consegue nem fazer a primeira atividade da lista, porque já está pensando na última que talvez você não consiga. E aí vem o estresse extremo e a crise de ansiedade. Isso. É isso. Por isso que é importante você pegar leve com você e estabelecer também metas reais. E fazer, sabe, pouco a pouco, passo a passo, focando nesse presente. Tá, e o que é que eu faço para lidar melhor com essa ansiedade, Sueli? O que é que isso deve ser feito? Primeira regra de ouro, tá? A gente tratar a ansiedade como uma emoção, né? Como as outras que a gente experimenta. Então, não precisa tratar essa ansiedade como sua inimiga. Não precisa brigar com você, sabe, quando você estiver experimentando ansiedade. Então, percebe que ela está presente, sabe? Percebe que ela tem uma mensagem para te passar. Percebe que tipo de comportamentos tu está adotando quando ela aparece, né? E sem briga, fazendo as pazes com essa ansiedade, vivendo esse momento presente, tendo atenção a que tipo de pensamentos que tu está cultivando. Isso é muito importante. Mas aí, se ligou o alerta, a ansiedade chegou. Meu Deus, o que eu faço para sair dela? O que eu faço para sair dela? Primeiro, é isso aí, tá vendo? Eu não preciso sair dela. É eu entender, acolher, fazer esse processo de aceitação de que ela está presente. Entender que tipo de mensagem ela está querendo passar para mim e organizar esses meus pensamentos e os meus comportamentos para que eu possa lidar com ela de forma mais saudável. Né? Hoje, por exemplo, a psicóloga também experimentou níveis de ansiedade, né? Ao vir para uma entrevista. Então, como que eu posso reagir a essa emoção de uma forma mais saudável? Focando nesse momento presente, fazendo uma técnica de relaxamento, enfrentando o medo. É um dos pontos mais importantes quando a gente vai, sabe, cuidar da ansiedade. É a gente perceber que a gente pode lidar com aquilo que a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, né? E isso aumenta nosso senso de autoeficácia. Isso é interessante demais. A terapia, ela também pode ajudar nesse processo, Sueli? Como, né, eu venho falando aqui, o psicólogo vai ser esse parceiro para você nessa investigação, na investigação dos teus sintomas, na investigação do que é que dispara essa ansiedade, nesses mecanismos de como eu posso traçar estratégias para esse enfrentamento, nas técnicas de relaxamento, reestruturação desse pensamento e a reestruturação também do nosso comportamento. E o que é que acontece se a gente não tratar a ansiedade? Então, pensa nessa ansiedade disfuncional que apareceu para a gente, que já está paralisando a gente, que a gente percebe um prejuízo na nossa vida. Ela, né, você já reparou, já notou que tem uma coisa ali que não está indo bem. Então, o que é importante? Que nesse momento a gente busque nessa ajuda profissional e para que esse psicólogo, né, possa ser o teu parceiro nessa caminhada, justamente para que não haja o agravamento desses sintomas, né, e acabe também se tornando um quadro de transtorno, né? Então, lembrem-se, saúde mental é coisa séria e que a gente precisa ter bastante cuidado. Pois é. Então, se você já está aí com os sinais, se sentindo realmente ansioso, já está te paralisando, já está atrapalhando a tua relação familiar, de repente com o teu parceiro, tua parceira, no teu trabalho, né? No teu social mesmo, com os teus amigos, essa ansiedade já está realmente te paralisando, te engessando. Então, liga o alerta, procure terapia, porque você precisa viver,
né? Viver esse momento presente. Presente, justamente. Né? E viver de forma plena. Muito bem. Sueli, muito obrigada, viu? Foi um prazer enorme recebê-la. Eu que agradeço pelo convite. Bom, pessoal, nós vamos para o nosso intervalo, mas não sai daí, fica aí, que a gente ainda tem muita informação para vocês, viu? Até já. Mulher. Olha só como ficou a Escola Técnica de Arte, Tecnologia e Economia Criativa em João Pessoa. A educação da Paraíba tá mandando ver. É uma estrutura nunca vista no nosso estado e, quiçá, no nosso país. E é público, é de graça. Aqui tem cursos de informática, produção audiovisual, design gráfico, artesanato e teatro. Com laboratórios e salas equipados para teoria e prática. É uma fábrica de sonhos. Isso aqui não é só uma escola. Fique esperto. Essa é a educação do governo da Paraíba. Pra mim, granola só da São Brás, feita com cereais selecionados como flocos de milho, de aveia e arroz, além de super recomendados para alimentação, fica uma delícia com castanhas, passas e muitos outros ingredientes nutritivos. Aqui em casa, ninguém resiste. A Paulinha adora com iogurte. O Rafa mistura com tudo para dar aquela energia pro treino. E o João não perde tempo. Granola São Brás, vai bem com você sempre. Olá, estamos de volta com mais um programa Fashion e agora a gente vai conversar com ela, que é médica ginecologista, doutora Vanúzia Miranda. E a gente vai falar um pouquinho sobre a nova versão da mulher atual. Você sabe qual é? Se não, fique ligado, porque olha, tem muitas consequências aí sociais, também sexuais. É importante que você, mulher que está evoluindo, que está crescendo, mas que também observe alguns detalhes dessa nova versão. Doutora Vanúzia. Que prazer. Muito obrigada sempre. Para mim é uma alegria estar aqui com você. E aí um tema interessante. Eu queria que você me dissesse assim, o que é que descreve o perfil dessa nova mulher atual? A mulher, ela alcançou vários patamares, né? Sim. Você veja que a mulher que não tinha voz, não tinha poder de voto, nada, ela hoje consegue ser pai e mãe de muitos lares, da maioria dos lares do nosso Sim. país. Uhum. Ela hoje galga patamares importantes em cargos públicos, em poderes políticos. Então, assim, ela conseguiu muito patamar elevado e socialmente ela desabrochou. Só que a mulher também tem mudado uma coisa que é importante a gente falar, e você já iniciou a fala dizendo, que é o comportamento sexual dela, né? Diante de todos esses patamares que ela alcançou, ela também alcançou uma independência sexual que mudou totalmente o comportamento. Ou seja, hoje você vê um grupo de mulheres, ela não está mais conversando sobre bolo baeta, não. Ela está conversando sobre os parceiros sexuais e elas querem ir para a pista e elas querem ter experiências novas na vida delas. A gente pensa que isso é uma coisa muito voltada para as mulheres jovens, mas não, sérias. As mulheres da 4ª, 5ª década de vida também estão se desfazendo de relacionamentos antigos e partindo para esse mesmo tipo de comportamento. Entendeu? Pois é, mas aí até que ponto essa mudança no comportamento sexual pode trazer prejuízo para a mulher? Olha, eu estou achando super importante esse assunto nesse mês, porque nesse mês a gente fala do Março Lilás, que é a prevenção contra câncer de colo uterino. E o maior vilão do câncer de colo uterino é um vírus que é transmitido sexualmente. O que é que a gente nota com esse comportamento da mulher novo em relação ao sexo? Que ela tem múltiplos parceiros, que ela, embora tenha noção da camisinha e do quanto a camisinha pode atrapalhar algumas infecções sexualmente transmissíveis, ela não usa. E no ranking de múltiplos parceiros, realmente a mulher tem mais do que o homem, múltiplos parceiros. E isso a expõe a vários agentes, porque por mais que a mulher tente a independência igual ao homem,
qualificações profissionais iguais ao homem. Ela não consegue funcionar biologicamente igual ao homem. Então, ela tem flutuações hormonais que tornam o sistema imune dela flutuante e ela adoece mais. Então, essas mulheres estão sujeitas a muitas infecções sexualmente transmissíveis, dentre elas o HPV, que pode gerar câncer de colo uterino, vagina, vulva, canal anal, boca. Então, veja o quanto a mulher está se expondo com esse novo comportamento sexual dela, né? Pois é. E aí, nesse caso, quais são as doenças que são derivadas justamente desse comportamento? Uma delas, que a gente acabou de falar, câncer de colo uterino. Lesões HPV induzidas, verrugas genitais, herpes, sífilis, clamídia, gonorreia. E por que não dizer HIV? Por que não dizer hepatite B, hepatite C, que são sexualmente transmissíveis, que a camisinha poderia atrapalhar, mas ela, no momento, porque hoje existe muito essa coisa de poliamor, né? Você tem um grupo, nesse grupo todo mundo se ama, todo mundo sabe um do outro e está tudo bem. E você tem também aquela história que eles costumam chamar de fast food, é aquele amor por conveniência. Você chega, você encontra, tem um match, você vai. E nessa coisa, elas dizem muito assim, não usei camisinha porque mulher foi o momento. Então, essa coisa do momento, ela oferece muitos riscos, né? E todas essas doenças podem vir junto. Então, veja que ela pode pecar. É por ela adoecer, e essas doenças, algumas vezes, se refletem no filho, na gestação, causando partos prematuros, abortamentos, causando malformações na criança. Ou seja, é uma repercussão que muitas vezes a gente não imagina e é maior do que a gente possa imaginar. Com relação à autoimagem, doutora Vanusa, quais assim, os aspectos que a mulher mudou com relação a essa autoimagem dela? A gente sabe que o Brasil, é conhecido por mulheres super vaidosas, né? Que gostam de plástica, que gostam de fios, que gostam de uma silhueta que obedece àquele padrão que a sociedade cobra até a última gota, né? E isso veio desembocar nos genitais também. Como ginecologista, por exemplo, eu digo a você que a mulher tem se preocupado muito com a forma do genital, com as assimetrias que ele pode apresentar, com a cor que ele apresenta e com o envelhecimento genital. Então, é muito comum hoje você escutar mulheres dizendo assim, eu não quero ficar com esse pequeno lábio desse jeito, eles são assimétricos e isso me constrange. Eu não quero ficar com esses pequenos lábios ou os grandes lábios escuros, eu quero mudar a cor do meu genital. Eu não quero envelhecer, eu quero botar ácido hialurônico, eu quero uma aparência jovem para o meu genital. Então, a mulher hoje, em termos de autoimagem, ela está usando a imagem do genital para conquistar parceiros ou parceiras à distância. Ela envia nudes. E isso a torna muito mais exigente em relação à aparência desses genitais. Então, até isso, hoje, a gente fala que o Brasil também está no ranking dentre os países onde mais acontecem cirurgias plásticas nos genitais. Né? Pois é. Mudou tudo. Mudou, com certeza. É uma busca frenética aí pela beleza e pelo rejuvenescimento. Agora, doutora Vanusa, mas há uma aspa, assim, abre aí um parênteses, na verdade. Por que a mulher ela é tão difícil de ficar totalmente satisfeita com a sua imagem, com a imagem que ela se vê no espelho? Porque por mais que ela busque todo esse aparato na beleza, na cirurgia, sempre tem algo mais que ela precisa consertar, que ela precisa melhorar. O padrão da beleza, esse influencia o comportamento da mulher nesse caso? Demais. Quando você me diz assim, por que a mulher nunca está satisfeita? Porque a sociedade cobra da mulher uma juventude sempre, eterna. Isso não existe, isso enlouquece a cabeça da mulher. E o pior é que, quando envelhece, ela é desrespeitada, porque a sociedade não respeita o velho, não respeita o idoso. E aí, quão é temeroso envelhecer nesse país. A mulher quer permanecer sempre jovem, e isso traz essa busca frenética que você acabou de falar aí, né? Ela quer padrões que a sociedade exige, que ela quer corresponder, e nem sempre corresponde. Pois é, e muitas vezes não cabe no corpo dela. Não cabe no corpo dela mais. Então, o ideal, sabe, eu vejo que a mulher conseguiu muitos patamares, mas tem um que ela precisa conseguir. É aquela estabilidade emocional, entendeu? É poder se aceitar como ela é, sabendo que cada fase da vida tem uma beleza, e em cada etapa da vida você pode ser produtiva, dentro das suas limitações, mas você pode estar ali muito bem, produzindo e estabelecendo seus posicionamentos. Ela precisa começar a enxergar isso e deixar de se fragilizar emocionalmente, né? A mulher, ela se doa muito por relacionamentos muito rasos, ela se oferece muito, sem saber um padrão de escolha, sem ser seletiva.
E eu acho que o que ela precisa começar a desenvolver é essa seletividade, realmente, que a experiência vai trazendo. Verdade. Mas aí como encarar esse preconceito com relação à idade, né, que inclusive nos blocos anteriores nós falamos sobre o etarismo, né, por que as mulheres de 40 incomodam tanto, mas e também a cobrança da juventude pela sociedade, como se a mulher não pudesse envelhecer. Com certeza. E isso traz essa coisa da não aceitação das etapas que a vida tem que ter. E se você quiser hoje, a população brasileira está envelhecendo, você ter longevidade, você tem várias outras coisas que você pode recorrer com a idade que você tem. Você pode recorrer a um estilo de vida mais saudável, cultivando exercícios, atividade física, movimento, uma boa dieta, ou seja, uma boa disciplina nutricional. Isso é imprescindível para quem quer viver muito e quem quer viver com qualidade. Ou seja, não é preciso que você esteja sempre jovem para você começar a cultivar essas coisas que te garantem qualidade de vida até o final. Dentre as tantas atribuições e responsabilidades que a mulher já tem no dia a dia, ser uma mulher moderna, né, jovem e equilibrada, doutora, é um grande desafio hoje. Um desafio enorme. Hoje eu acho que o grande peso é ser equilibrada. Porque o que a gente vê que adoece as mulheres é um estresse, o estresse em decorrência da cobrança, a cobrança dos filhos, do marido, da profissão, a cobrança dela com ela mesma. Então, essa coisa deixa os nervos à flor da pele. Verdade, e o estresse libera cortisol, adoece você, vulnerabiliza você a doenças. Então, hoje, o maior desafio é se equilibrar diante de todas essas cobranças que a sociedade faz e que a própria mulher faz consigo. No seu tempo, né, sua maturidade, a trajetória que você tem, contato com as mulheres, qual conselho você daria para essa mulher que ela está assim perdida? Ela quer estar bem, mas não sabe se está bem, onde procurar, enfim, está perdida. O que você orienta essa mulher? Eu gostaria muito que as mulheres começassem a olhar mais para elas e gostar mais delas. E não ter determinadas fases da vida, situações difíceis, em que ela acha que tudo acabou. Muitas vezes ela pode converter aquilo como a melhor fase da vida. A mulher se questiona muito no envelhecer porque ela se acha improdutiva. Mas, na verdade, ela está livre dos filhos para criar, ela, às vezes, está livre de um trabalho que ocupava o tempo dela todo, e ela ali está disponível para começar a olhar para si mesma e cuidar de si mesma. E traçar metas para a vida. Eu acho que isso é essencial em qualquer etapa. O que é que eu quero para mim? O que é que eu ainda sonho ter? Quais os alvos que eu ainda tenho para alcançar? Se você tem esses alvos em mente, isso te ajuda muito a manter um equilíbrio se você começa a traçar os passos para alcançar aquele alvo. Então, você deixa de estar com a mente turbilhando no vazio. Você começa a traçar metas para o seu crescimento. E eu acho que isso é essencial para quem quer ter um equilíbrio, para quem quer ter meta. É preciso ter meta para a gente acordar cada dia. A menopausa, ela ainda é um tabu para muitas mulheres? Muito. A menopausa chega numa fase que a mulher aposentou, que às vezes o casamento está terminando, que às vezes os pais morreram. Então, veja que situação cinza que a mulher se depara na vida dela. Para ela olhar para si e ainda se deparar com atributos que não atraem mais o sexo oposto ou quem ela deseja atrair, isso para ela é o caos. Chegou a fase do preto e branco, a vida não tem mais graça. E eu acho que ela pode atravessar isso revertendo cada pensamento. Por exemplo, ela tem, a experiência traz isso, o poder de ser mais seletiva, de ter uma estabilidade emocional que não depende emocionalmente do outro para poder se sentir plena e feliz, de dizer não quando precisa ser dito não, entendeu? De poder parar o direito de liberdade que você tem quando a minha liberdade começa. Ou seja, são situações que a mulher precisa se posicionar. Ela, às vezes, peca por não ter um posicionamento e dizer assim, basta. Essa situação aqui a gente resolve porque eu tenho que olhar um pouco para mim, porque depois de tudo que eu semeei, agora está na hora da minha colheita. Agora, se você tivesse, doutora, que nomear, né, conquistas das mulheres, futuras conquistas das mulheres, o que você apontaria? Eu apontaria que ela precisa conquistar um equilíbrio emocional. A gente acabou de falar nisso. Né? Sim. A mulher ela precisa deixar essas flutuações hormonais, deixar que elas não abalem o seu emocional a ponto dela se deixar levar por qualquer situação. Né? Existe muito sims por conveniência, que não era aquilo realmente que você queria dizer. Você fere a si mesma para satisfazer o outro. E isso é um grande erro. Isso faz com que a mulher perca a autoconfiança e tenha uma autoimagem deletada, porque ela não consegue se posicionar.
Em tudo nessa vida você precisa se posicionar. Sim. E para se posicionar bem, você precisa cultivar basicamente 2 coisas que eu acho muito importantes na vida de qualquer pessoa. É o valor pessoal, aquilo que lhe atrai. O que lhe atrai é honestidade. Então, que você esteja junto de pessoas que sejam honestas. E um valor moral, que parece que eu estou falando das coisas jurássicas, né? Valor Sim. moral quase ninguém tem mais hoje. Mas é um código de conduta, o que vai fazer você ter um bom relacionamento com o seu próximo e com a comunidade. Verdade. Então, o que você não quer para você não deseja para ninguém, e assim vice-versa. Dessa forma, acho que a gente escolhe melhor e vive melhor também. Mas, ultimamente, eu vejo que a sociedade, eu não digo todos, claro, mas uma boa parte das pessoas elas estão se tornando mais frias, coração mais endurecido. Com certeza. Não quer estender a mão para ajudar o outro. Não, sororidade já foi. Tão preconizado, mas as mulheres não vivenciam isso. Uma coisa é você falar, outra coisa é você viver, né? Inclusive, numa entrevista anterior, até a psicóloga falou que as próprias mulheres são machistas. Exatamente. E elas atrapalham o processo. Exatamente isso aí, entendeu? E elas têm essa coisa de competir entre elas, entre si. Isso também gera esse comportamento arredio, esse comportamento de disputa que faz você ser inimiga gratuita da outra sem nem conhecer, muitas vezes até. E é um padrão de relacionamento que não se aplica para os valores morais que a gente pretendia cultivar. Mas o que é que eu acho também, Séries? Que depende muito de cada um de nós. Se a gente começar a agir de uma maneira mais diferente, em termos desses valores pessoais e morais que a gente precisa cultivar, a gente começa a fazer a diferença no meio. Com certeza. Começa a fazer. E, assim, uma gota d'água pode fazer transbordar um balde. Sim. Eu tô achando que é por aí. Que se a gente começar a se comportar de maneira diferente, a gente começa a fazer a diferença e as pessoas vão notar isso. A gente começa a ser um pouquinho de luz no meio desse turbilhão de nuvem que a gente não consegue discernir quem é quem. Mas consegue. Inclusive, vários locais que eu passo, a gente acaba conversando, mulheres, né? E a gente falava muito de sororidade, que deixou de ser sororidade porque as mulheres, elas precisam realmente olhar para a próxima como se fosse ela mesma, ter empatia. Porque muitas mulheres cobram fidelidade do marido, né, que o homem ele tem que ser voltado para a família, voltado para a mulher, não pode olhar para o lado, olhar para o outro. Mas quando ele trai com quem? Com a mulher. Que aceitou essa situação. Que aceitou a situação. Então, onde está a sororidade? Você cobra a fidelidade, mas você, como mulher, está sendo amante. Então, acho que tem que ter esse equilíbrio. Você cobra, mas não quer ser cobrada? É a história do valor moral, realmente. O que eu não quero para mim, eu não faço com ninguém. Então, se eu não quero que o meu esposo se envolva com a outra mulher, caso eu tenha essa oportunidade, eu vou negar. Sim. Dizer não quando precisa ser dito um não. Está entendendo? E a mulher tem essa coisa de parecer uma carência que não se acaba mais. Isso é falta de reconhecimento dos próprios valores e falta de ter objetivo na vida. Para mim, isso é muito claro, entendeu? Então, se elas começassem a olhar um pouquinho para si e sentir que tem um valor e que, para mostrar esse valor, ela não precisa expor sua nudez, ela não precisa disso. Ela não precisa ser conveniente com o sistema do momento, com o grupo que a cerca no momento, ela consegue estabelecer uma postura que vai fazer diferença, ela vai atrair muito mais. Ela ainda não se percebeu disso. Eu sinto muito por esse nanismo emocional que a mulher tem. Ela faz questão de ser precária, de ser ordinária. Ela precisa ser extraordinária. Verdade. Entendeu? E, para isso, ela precisa adquirir um outro posicionamento na sociedade, com certeza. E tem que saber aprender a dizer não. Quando tem que ser dito não. Justamente. Mesmo quando ela quer aquilo, mas que não pode ser, dizer não. Dizer não. Exatamente, essa coisa de você se rasgar inteira e abandonar os seus próprios valores para estar satisfazendo a conveniência do outro. Isso jamais. Você não pode permitir isso, não, com ninguém. Ser ferida, não. Abalar seus valores morais, não. Eu acho que não é por aí que ninguém cresce. Verdade. Né? Vanusa, você é fantástica, querida. Oh, meu Obrigada. É uma lição de vida, uma lição de sensibilidade, empatia. É uma lição para a vida. Agradeço demais essa oportunidade de estar aqui com você. Bater papo contigo também é maravilhoso. Conversar com mulheres inteligentes faz a gente crescer, não é verdade? Bom, obrigada. E você é muito inteligente. Para mim, é um crescimento estar aqui também. Você tem uma luz incrível. Meu Deus. Você transforma e você mexe com as pessoas, mesmo estando em silêncio, Vanusa. Você tem uma missão muito grande, eu acho, na vida. Minha que nossa. Deus lhe deu. Que é essa missão de transformar e alertar as mulheres para o valor que elas têm.
e que elas não boa. precisam baixar tanto para crescer. Ai, meu Deus, se for assim, eu quero isso mesmo. Para mim, eu agradeço desde já. Essas tuas palavras, assim, estão marcando minha vida. É um presente para mim agora à tarde, viu? Obrigada demais. Oh, meu amor, prazer Obrigada, enorme de tê-la verdade. aqui, viu? Prazer todo meu. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um Programa é Fashion. Que alegria tê-los aqui conosco. Esse programa foi feito com muito carinho, com muito amor para vocês, com muita informação para que vocês fiquem por dentro de tudo. Então, obrigada por esse carinho, obrigada por sua audiência. Aproveita o teu final de semana, mas aproveita, com moderação, hein? Não vai exagerar para você ter histórias depois para contar, viu? Então, um beijo enorme. Até sábado, se Deus assim permitir. E olha, cola que é sucesso, hein? Tchau.